Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você neste momento, ela se encontra no livro Mateus, capítulo 26, versículo 28, e assim está escrito: Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Até aqui. Neste momento, gostaria de falar com você acerca de importantes assuntos relacionados à revelação de Deus para cada um de nós, seres humanos. Quanto ao ensinamento vindo do Criador, assim, por meio da sua revelação, a sua preciosa palavra, ele nos revela acerca de uma semana santa ou de um dia semanal santo. Assim é necessário refletirmos acerca de cada verdade divina para que não venhamos a tropeçar em momento algum em referência a qualquer que seja a doutrina bíblica, a doutrina vinda do nosso Deus Criador. Se apegando na palavra de Deus, assim aprendemos que Deus não nos ensina sobre Semana Santa, mas sim sobre um dia semanal santo, sendo este o 7º dia da semana, o sábado. Dia este que deve ser tratado como um dia especial à prática do altruísmo e não do egoísmo, sendo esta uma questão de consciência humana. Assim devemos nos conscientizar acerca do que é certo, do que é errado, para obviamente nos apegarmos naquilo que é certo, que é verdade, nesse caso, vinda do nosso Deus Criador. Deus, ele propôs uma aliança para com a humanidade. E, inicialmente, ele revelou a nós, seres humanos, uma série de mandamentos. Mandamentos estes voltados ao ensino quanto à moral, ao bom comportamento. Mandamentos também voltados à dieta humana, ao preocupar-se com o que ingerimos. E por fim, assim Deus nos revela na sua palavra também mandamentos criados inicialmente para nos ensinar acerca do pecado, a dor, a destruição promovida pelo pecado e uma oportunidade que ele nos dá de assim sermos perdoados. Sendo essas regras, esses mandamentos, essa lei criada por Deus no passado, com a finalidade de ensinar ao ser humano acerca do perdão desse pecado, ou dos pecados cometidos. Toda essa lei apontava, servia de alusão, de indicação ao verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, sendo esse Jesus Cristo. E tendo Jesus Cristo vindo a este mundo, assim se apresentando ao mundo como o Filho unigênito do Deus Pai Criador. Assim ele deixou claramente o exemplo de como um filho deve se comportar em relação ao Pai.
comportando-se assim em obediência plena. Obviamente que para nós seres humanos, essa é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas que assim é o nosso dever nos empenharmos ao máximo para assim sermos imitadores de Jesus na condição de Filho de Deus. E assim, tendo Jesus vindo, se apresentado como o Filho unigênito, enviado a este mundo para salvar todo aquele que em verdade crê, chegando o dia do seu sacrifício, da sua morte de cruz. Pois se assim não ocorresse, seria impossível um ser humano pecador como somos, sermos resgatados e assim sermos possuidores da tão sonhada imortalidade. Por isso Jesus veio e assim foi sacrificado, sendo que esse sacrifício fez parte do plano salvífico de Deus, como assim um exemplo maior de amor. O Pai Eterno entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas sim tenha a vida eterna. Assim acontecendo, a antiga aliança de Deus para com o seu povo foi substituída por uma nova aliança. E a mercê dessa nova aliança, faz-se necessário a busca do conhecimento verdadeiro. Muitos dizem que Jesus é a nova aliança, e isso está correto. Porém, o errado está em querer desassociar da nova aliança o que foi criado para assim ser praticado por todo ser humano de fé perpetuamente, eternamente. Dessa forma, Deus, na sua preciosa palavra, nos revela claramente aquela lei divina criada com finalidades para nos ensinar acerca do perdão do pecado, pelo pecado. Essa foi cumprida na cruz de Cristo, sendo assim abolida. Porém, a lei com finalidades dietéticas e a lei com finalidades morais, estas foram criadas para serem cumpridas eternamente. Pois, ao ser humano ser criado para assim ser templo do Espírito Santo de Deus, não condiz a ele, sendo possuidor do conhecimento, se apegar com qualquer tipo de comportamento, seja no comer, no beber, no pensar, no falar, no vestir, seja em qual for a sua ação, agir assim de forma desonesta, vergonhosa, à luz do que nos revela o Deus Criador. Por isso mesmo, não só nessa semana, como chamada Semana Santa, é tempo de falarmos da dádiva maior vinda a este mundo para dar a condição a todo ser humano de libertação da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna, sendo esta dádiva preciosa, especial, que assim deve ser primícia para cada um de nós, Jesus Cristo. Apegue-se
nesta verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer ser você um possuidor da eternidade? Quer ser você um dia imortal? Creia nesse Jesus. A vida está presente nele. Somente através dele é possível alcançar esse bem maior de imortalidade. Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, engrandecido seja o teu nome, Santo Deus. Assim agradecemos a Ti por essa dádiva maravilhosa de nome Jesus Cristo, por meio do qual é possível salvação a todo aquele que nele crê, Senhor Deus. Venha nos ajudar, Senhor Deus, para que assim possamos ter uma mente racional, Senhor Deus, para que assim possamos pensar de forma perfeita, agindo em conformidade com o exemplo que o próprio Jesus deixou neste mundo, vivendo ele neste mundo na condição humana. Assim ele nos deixou o exemplo de um filho obediente ao Senhor, Pai Todo-Poderoso, Pai Eterno. Assim cabe a cada um de nós, Pai querido, nos associarmos a um viver santo, a um viver separado em Ti, a um viver separado das corrupções deste mundo, Pai querido. Toque em cada mente, em cada coração que me ouve. Promova transformação, para que assim todos possam, Senhor Deus, ter a Ti como primícia em suas vidas, assim como eu tenho ao Senhor como prioridade, como bem maior, como o que há de mais importante para a minha vida, Pai querido. Independente dos momentos falhos, dos momentos difíceis enfrentados por cada um de nós neste mundo terreno, mas esse é o nosso dever de, em momento algum, nos desapegarmos da Tua presença, do Teu amor, da Tua justiça, Senhor Deus, agindo como verdadeiros conhecedores do Senhor, não desprezando nenhum mandamento precioso, eterno, criado por Ti, Pai querido, simplesmente para nos orientar, para nos dar a direção acertada, Senhor Deus. A palavra preciosa do Senhor, assim, está presente em nossas vidas, bastando cada um de nós fazermos uso dela, Senhor Deus, e buscarmos assim um viver aplicado conforme as orientações presentes nela, Pai querido. Louvado seja sempre o Teu nome, Santo Deus. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Pai querido. Estenda a Tua mão poderosa sobre cada um de nós. Promova libertação, Senhor Deus. Promova cura de todo tipo de enfermidade, seja mental, espiritual, seja física, Pai querido. Venha nos curar completamente. Ajude-nos a entrarmos num viver de santidade, em um viver apegado à Tua justiça, Pai querido, ao bom comportamento, à boa moral, como o Senhor nos exorta na preciosa palavra do Senhor, Pai querido. Que assim tenhamos a todo momento Jesus Cristo como o exemplo maior de filho, que assim Te obedeceu em todos os Teus preceitos, Pai querido. Que mesmo pecadores como somos, venhamos a ter a todo momento esse combate, Senhor Deus, contra o mal, combatendo nós sempre o bom combate, agindo na mais perfeita comunhão, na mais perfeita obediência ao Senhor, Pai querido. Fortaleça-nos em espírito e em santidade, Pai amado. Não deixe nenhuma corrupção deste mundo nos corromper, Pai Santo, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem assim devemos nos entregar a todo momento, como nosso guia espiritual, como nosso Deus protetor, o nosso socorro presente em meio às adversidades enfrentadas neste mundo terreno, Pai querido. Venha assim com Teu poder santo nos defender, nos colocando assim num combate perfeito, Pai querido.
sendo nós exemplos para outras pessoas, Pai querido, assim também seguirem da mesma forma, tendo o teu auxílio como prioridade, Pai Santo. Louvado seja sempre o teu nome. Assim oramos a ti humildemente, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.